Nada além do teu sangue, Jesus. Só o teu sangue limpa o pecador dos seus pecados. Só o teu sangue nos torna aceitos por ti, Senhor. Só o teu sangue, Senhor, removeu a barreira de inimizade que havia entre nós e o Senhor. Pelo teu sangue o véu foi rasgado e temos livre acesso à tua presença. Pecadores perdidos, inimigos do Senhor, foram feitos amigos do Senhor. Chamados de filhos, co-herdeiros com Cristo da graça celestial. Senhor, nós somos gratos a Ti, louvamos a Ti e adoramos a Ti, porque o Senhor nos libertou. Vivemos no império das trevas, debaixo da opressão, da aflição, da depressão, da dor, da angústia, da tristeza, das dores, das mágoas, e o Senhor dali nos tirou. Vivíamos, Senhor, condenados, culpados, acusados, Senhor, mas Teu sangue nos libertou. Se você é livre, eu adoraria com mais intensidade. Se você entendeu sua liberdade, se você entendeu o que Ele fez, se você entendeu aonde você está hoje, inserido no corpo de Cristo, recebendo vida por Ele, recebendo vida dEle, recebendo a promessa da eternidade, a promessa da vida eterna, adore, se alegre, glorifique, exalte o nome daquele que é digno de receber honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração. Aleluias! Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Só alguém santo poderia nos santificar, só alguém justo poderia nos justificar, só alguém inocente poderia pagar a nossa conta, e o Senhor fez isso por nós, Senhor. Que nos lava, aleluia, dos pecados, canta com toda a alegria do seu coração, nos traz restauração. Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do teu sangue, que nos faz brancos como a neve. Sim, Jesus. Aceitos brancos como a neve, limpos, amigos de Deus, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Nada além do sangue, aleluia, nada além do sangue de Jesus. O que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sabe, essa é uma verdade que o mundo não conhece. Eu já fiz muito sacrifício de sangue. Pagava para fazer sacrifício de sangue. Escravo do diabo e seus demônios. Falido. E não conseguia compreender o amor de Deus. Eu nunca pensei, por que eu tenho que pagar para conseguir alguma coisa? Eu não tinha dinheiro para botar arroz dentro de casa, mas eu pagava filé mignon para o demônio na esquina, na encruzilhada. Não comprava um guaraná, mas pagava uma champanhe.
Mas quando os meus olhos se abriram, eu entendi que só o sangue de Jesus podia me libertar. Só o sangue podia tirar aquele peso, a culpa, a condenação. Só o sangue dele podia me dar livre acesso à presença do Pai. Um Pai que eu não conhecia, um Pai que estava oculto para mim. Um Pai que para mim era um velho ranzinza com um cajado na mão, louco que eu pisasse na bola para me dar uma cajadada. Um Deus falso que eu conhecia. Mas o dia que eu entendi que havia um sangue puro que foi derramado por mim, um sangue inocente que nunca cometeu falta alguma, se ofereceu gratuitamente, de graça por mim, um miserável pecador que não sabia fazer outra coisa a não se ofender a santidade de Deus. Porque quando a gente está fora do caminho do Senhor, amado, a gente não sabe fazer outra coisa a não se ofender, pecar contra o Senhor, um Deus santo. Mas quando eu percebi aquele sangue me lavando debaixo da cruz, quando eu senti que meu coração ficou leve, ficou limpo, eu procurava em mim aquele buraco, eu procurava em mim aquele vazio, eu procurava nas minhas costas aquele peso, eu procurava na minha cabeça os pensamentos que me condenavam, eu não achava. Aí eu podia cantar, eu sou livre. Eu fui livre, eu fui liberto. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Grita, você é livre. Não deixa nada mais te prender. Sangue, nada além do sangue Nada de mais pode te prender. Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Viva essa liberdade nele. Você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade para adorar. Nada além Há países que você não pode levantar a sua voz. Há nações que você não pode andar com uma Bíblia. Há lugares que você não pode entrar num lugar como esse, porque eles são vigiados, são fechados, são queimados, as pessoas são mortas. E você aqui, nós aqui, temos liberdade para adorar. Você tem liberdade para adorar. Talvez Deus um dia vai nos cobrar. Vocês tiveram tanta liberdade, vocês tiveram tanta facilidade, tanto acesso, e vocês ficaram quietos, vocês não derramaram o coração. De Jesus. Derrama o coração, amado. É para isso que a gente se reúne, para celebrar, derramar o coração diante daquele que nos libertou. Eu fico imaginando
Quando os escravos aqui no Brasil viram a lei da libertação da escravatura, que a princesa Isabel assinou, não haveria mais correntes, não haveria mais açoites, não haveria mais escravidão sexual dos senhores do engenho, não haveria mais fome, eles eram livres de toda aquela condenação, de todos aqueles maus tratos. Era isso que o diabo fazia com a gente, amado, te prendia, te acorrentava, te maltratava, roubava teu dinheiro. Sabe, queridos, uma das maiores alegrias que eu tive depois que eu conheci o Senhor foi entrar numa loja e comprar um tênis de R$27 para o meu filho de 8 anos. Tudo que eu ganhava sumia, tudo que eu ganhava eu perdia. Um dia eu peguei R$27 e comprei um tênis para ele e levei para casa. 27. Deus levou ele para fora do país, fez faculdade, mestrado, vivendo num país de primeiro mundo. Que Deus seja glorificado na nossa vida, amado. Não há como não ser grato a um Deus desse, amado. Não porque Ele te deu algo melhor, mas porque Ele deu o melhor. Ele deu o que Ele tinha de melhor. Sabe, a palavra diz que se fosse por alguém bom, por alguém justo, honesto, talvez alguém se animaria a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo morrido seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Glórias ao teu nome, Jesus. Nós te louvamos pelo teu sangue, Senhor, porque podemos compreender pelo teu Espírito que o Senhor fez por nós. Não há nada nessa terra que vale a pena negociar pela tua pessoa, pela tua palavra, pelo teu sangue. Não nos deixa negociar, não nos deixa, Senhor, manipular a tua verdade. Diz que a verdade do teu sangue derramado por nós, pecadores, seja proclamada através da nossa vida, da nossa casa e da nossa família, Pai. E que essa noite o teu nome seja glorificado nesse lugar, Pai. Dá uma salva de palmas para Ele, porque Ele te libertou. Ele te libertou. Sabe o que você pode mexer a mão? Que não tem algema na tua mão, você está livre. Não tem nada te prendendo aqui, ó. Você pode aplaudir. Sabe, quando eu converti, eu ia orar e não conseguia orar. Um negócio pegava minha garganta assim, ó. Eu não conseguia, assim, só um filete de voz. E um dia aquela cadeia quebrou. Clac. E eu estava lá um dia cantando na igreja, feliz da vida, adorando a Deus, cantando em voz alta. Aí passa alguém do meu lado e diz assim: o dom para cantar lá na tua casa é da tua esposa mesmo, né? Eu falei: eu vou cantar mais alto. Sai daqui, Satanás. Eu estou livre, eu posso cantar. Eu não estou lá em cima para ser afinado, eu estou aqui pertinho do banheiro, eu vou cantar. Você não vai calar minha voz. E eu acho isso que a igreja está precisando, amado, amém? Abrir a garganta e cantar. Adorar. Proclamar. Jesus, faz algo em nós aqui, Senhor. Mexe com a gente, Deus. Pode sentar, amado.
Sabe, às vezes que Deus mexe com a gente assim, parece que a gente está querendo apertar você, mas é a gente mesmo que está precisando, sabia? É o desespero do pregador mesmo. Glória a Deus. Tem alguém nos visitando hoje? Alguém veio primeira vez hoje? Olha lá, um casal abençoado, mais filhinho. Tem mais alguém? Amém? Você foi convidado por alguém? Veio por livre e espontâneo? Quem te convidou? Olha aí que benção. Lá? É isso aí, ó. Cuida deles. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor para receber os irmãos. Glória a Deus. Sabe como é bom a gente encontrar pessoas que um dia a gente viu caminhar em Jesus. Semana eu estava entrando no clube assim, e aí alguém que estava trabalhando disse para mim: paz e graça, irmão. Eu falei: paz e graça, mas quem é você? Eu só enxergava os olhos, né? Daí ele disse: baixa a máscara que quero te ver. Aí ele baixou a máscara. Era um jovem que a gente caminhou um tempo com ele, há muitos e muitos anos atrás. Eu falei: cara, que benção, você está firme no Senhor, está caminhando com Jesus. Estou, irmão, estou firme. Eu digo: olha que benção. Deus é bom. Amém? Quando Ele marca alguém, Ele, né? A gente marca na paleta, né? Deus marca no espírito, no coração. Você quer dizimar e ofertar hoje? Está disposto? Está disponível? Está preparado? Está à disposição o gasofilar para você ofertar e dizimar, se você não fez durante o louvor e a adoração. Amém? Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, a abrir comigo 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Como Deus é bom, amados. Primeira Coríntios 12, 12. O subtítulo diz assim: unidade orgânica da igreja. Orgânica de organismo. Amém? Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé: porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser: porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas? São todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam a todos?
Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Oremos. Pai, nós louvamos Teu nome pela Tua palavra essa noite, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que é inspirada pelo Senhor, a Tua palavra que é revelada pelo Teu Espírito, a Tua palavra, Senhor, que é vivificada em nosso coração, através, Senhor, da Tua presença nesse lugar essa noite, Senhor. Oramos, Deus, para que o nosso coração, Senhor, como já foi falado aqui em oração, esteja pronto, arado, Senhor, como uma terra fértil para receber a semente que o Senhor vai lançar, Pai. E nada possa roubá-la, Deus, que não caia na beira do caminho, no meio dos espinhos, nem sobre as rochas, mas caia, Senhor, na terra boa, Senhor, preparada, Senhor, para receber, ó Deus, de Ti, Senhor. Deus, repreendemos toda ação do inimigo, toda obra das trevas, toda distração, Deus, tudo aquilo que vem para distrair, Senhor, a nossa mente, roubar a nossa atenção, Pai, que essa noite o Teu Espírito Santo aplique em nosso coração a Tua palavra e ela produza frutos para o Teu reino e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós vamos meditar hoje sobre a igreja como corpo vivo de Cristo na terra. A igreja como um corpo vivo de Cristo na terra. Quando nós lemos a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, há três, vamos dizer assim, como se fossem três visões, três maneiras com que a igreja ela é vista pela Trindade. Quando nós vemos aqui Efésios 2,16, diz assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Nós vemos aqui que para Jesus a igreja é o corpo de Cristo na terra. Jesus tem na terra o seu corpo. Quando nós lemos o versículo 18, 19, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus. A igreja na terra é a família de Deus. Ela é o corpo de Cristo e é a família de Deus. E quando nós olhamos o versículo 20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, a igreja é o templo do Espírito na terra. Jesus se move na igreja através do seu corpo, a igreja forma a família de Deus e ela é o edifício, ela é a edificação, ela é o templo do Espírito Santo. Nós temos por muito tempo nós vimos a igreja com os seus grandes templos, né, com as suas grandes torres no centro das cidades, e aquela era a igreja. Então a gente sempre dizia: nós vamos à igreja. Mas aquilo é um templo, aquilo é uma edificação, aquilo é um salão, isso aqui é um pavilhão, é um galpão. A igreja, se nós formos definir a igreja, ela é a reunião dos santos. Nós formamos a igreja. Eu sozinho não formo a igreja. Nós, a igreja, somos nós. Então em nós Deus tem uma família, em nós Jesus tem o corpo e em nós o Espírito tem uma habitação. Amém? Você concorda com isso? Glória a Deus. Então veja, como que esse corpo ele se forma? Como que o corpo de Cristo na terra ele é formado? Como que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo? Será que todos fazem parte do corpo de Cristo? Todas as pessoas na terra fazem parte do corpo de Cristo? Não, né? Um dia nós não fazíamos parte desse corpo. Foi quando você sentiu o sangue dele te lavar, o sangue dele te purificar, o sangue dele te lavar, foi que ele te trouxe. Olha aqui o que diz, ó.
Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Como que se forma esse corpo? Quando nós olhamos em Ezequiel 37, a visão que o profeta tem do vale dos ossos secos. Ele tem uma visão, Deus revela, ele mostra para ele um vale cheio de ossos. Ossos que estavam secos, sequíssimos, a Bíblia diz, há muito tempo. Então Deus leva o profeta e coloca ele lá e faz ele andar em redor, em volta daquela visão terrível, né, de morte pura, só se via a imagem de morte. Esses dias eu fui num amigo meu que tem uma terra ali e tinha morrido uma vaca, um boi, não sei, no fundo lá, e a gente encontrou todos os esqueletos, e os meninos pegaram as costelinhas, né, costela de dinossauro, estava lá os ossinhos secos. Não tinha mais como viver aquilo, juntar aquilo. Eles até tentaram montar a cabeça, tentaram juntar a cabeça para montar, não dava certo. Não tinha mais vida. Então, o profeta, ele vai lá no meio do vale dos ossos, e Deus diz para ele, poderão viver esses ossos? Posso formar pessoas novamente? Diz que um dia foi gente aqui. E o profeta diz, Senhor, só tu sabes. Ele disse, então, profetiza sobre eles. Declara a palavra de vida sobre eles. Sabe, querido, se você está aqui hoje, é porque alguém um dia declarou uma palavra de vida sobre mim e sobre você. Eu que estava lá oferecendo sacrifício na encruzilhada, no cemitério, andando pela cidade, jogando pipoca na esquina, para trazer movimento para a minha loja, era um osso seco, sequíssimo, sem vida, buscando vida em algo que não existia. E ele diz, então, ei, profetiza sobre eles, declara vida sobre esses ossos. Sabe, a igreja, o corpo de Cristo precisa aprender a declarar vida sobre aquilo que está morto à sua volta, amém? Nós precisamos declarar vida sobre essa cidade. Sabe, quando eu ando na rua, eu passo assim, eu olho e digo, Deus, o que eu estou vendo? O que eu preciso ver? Veja almas. Veja almas. Eu passo muito atrás do Bourbon quando eu vou para a universidade lá sempre. É um lugar de morte, prostituição. Eu digo, Deus, tem misericórdia, vem o teu reino sobre esse lugar. Gera vida, porque aqui está tudo morto. Então aquele profeta, ele começa a falar e Deus diz para ele, profetiza, porque eu vou fazer cada osso juntar no seu osso. Eu fiquei pensando, como que pode dar certo? Milhões de ossos espalhados, e aí Deus diz, eu vou juntar cada osso no seu osso. Vou juntar o cotovelo com o braço, vou juntar o braço com o ombro, vou juntar a clavícula com o pescoço, a cabeça com a coluna. E eles foram se juntando, eles foram se formando. Diz que um barulho enorme, imagina osso seco, barulho enorme, se juntando um no outro. Daqui a pouco os esqueletinhos tudo pronto. E ele diz, agora eu vou profetizar para que as juntas, para que eles se liguem. O nosso corpo é formado por juntas, não tem como juntar um osso no osso e ele movimentar se não houver uma ligação. Então é uma junta, né? É uma junta e um ligamento. A junta, ela amortece o impacto e o ligamento faz com que um não fique pendurado. E ele movimenta. Então o profeta libera a palavra e começa a juntar ligamento. Ele diz, agora profetiza que haja músculos. Profetiza pele sobre eles. E ele diz, agora estavam formados, todas as pessoas foram reconstituídas, mas não havia vida nelas. Então ele diz, agora profetiza ao Espírito Santo, que vem dos quatro ventos e entre e gere vida neles. Sabe, foi isso que aconteceu comigo e com você.
Se nós estamos aqui hoje e adoramos a Deus, se nós estamos aqui hoje e louvamos a Deus, se nós estamos aqui hoje glorificando a Deus, na presença dEle, pertencemos a Ele, é porque o Espírito Santo entrou em mim e em você, amém? E se tem alguém aqui que se sente no vale de ossos secos até o final da reunião, eu tenho convicção que você vai se tornar um corpo vivo. Então o profeta ele profetiza e diz: haja, vem Espírito, entra Espírito. Diz que um exército numeroso se levantou. Sabe, aquela visão, amados, era uma visão do momento espiritual que Israel vivia. Era o momento mais crítico da história de Israel, porque quando Deus abre a visão do profeta, ele está vendo? É como se... Vou contar um testemunho para vocês. Uma pessoa da nossa família, que serviu há muitos e muitos anos em centros de Umbanda, um dia ela olhou todo aquele congá, todos aqueles santos, todas aquelas imagens, e ela viu todos como um esqueleto. Ela tomou um susto, chamou a pessoa que coordenava e disse: o que é isso que eu estou vendo? O que tu está vendo? Eu estou vendo todos eles como esqueletos. E ela disse assim: tu não sabia? Falou: não. Por que só aquele lá não tem um esqueleto? Sabe quem era? Oxalá. Era a imagem de Cristo. O único que não tinha, que não era um esqueleto, era a imagem de Cristo. A partir daquele dia, a fé daquela pessoa naquele lugar se acabou. Saiu e foi servir aquele que ela via que não era morto, que estava vivo. Então eles se levantam como um exército. Amado, a igreja é o exército do Senhor na terra, mas ela precisa estar avivada com o Espírito Santo. Nós precisamos estar... A gente canta aqui, queima. Eu estava ali desesperado no show, digo: Senhor, essa palavra, esse louvor precisa queimar. Não adianta eu só cantar, tem que queimar. Tem que condizer aquilo que eu estou falando com aquilo que está acontecendo aqui dentro. Então o corpo de Cristo é formado quando o pecador é perdoado, quando o pecador se arrepende, como diz aqui, quando pelo sangue da cruz ele é liberto dos seus pecados. Quando nós encontramos a cruz de Cristo, o sangue dele sobre nós, que nós somos lavados, purificados, então nós entramos para o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque muitas vezes as pessoas não têm essa compreensão, e muitos são batizados, são recebidos como membros da igreja, mas não são membros do corpo de Cristo. Eu tenho aqui um certificado que fui recebido como membro na Mevan. Glória a Deus. Mas o certificado tem que ser assinado pelo sangue de Jesus, que você pertence ao corpo dele. Você foi batizado nele, que você entrou nele. Esse é o verdadeiro batismo. Quando você entra no corpo, quando você entra no corpo de Cristo, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E o que toca todos os membros do corpo, amados? O que não falta em nenhum membro do meu corpo? O quê? A vida está no sangue. Todo o meu corpo, não tem um fio de cabelo que não seja irrigado pelo sangue.
Ó, fiz um cortezinho hoje bem pequenininho aqui. Sangrou. Sangrou e doeu. A parte que não tem sangue inflama. Eu sofri com um problema no cotovelo por mais de ano. Trabalhei de mão esquerda mais de ano. Porque eu tinha uma inflamação no cotovelo e não conseguia escovar os dentes. Aí o fisioterapeuta pegava uma agulha e falou assim: a gente precisa ferir esse lugar. A gente tem que ferir para que, instigando ali, machucando, o sangue possa fluir nessa parte inflamada e trazer cura. Onde tem inflamação, porque o sangue não passa. E onde ele não passa, tem doença. Se tiver inflamação na sua alma, é porque o sangue não está passando ali. Tem pecado. Tem pecado. Então o corpo é formado, sabe, eu trabalho com esporte, e a gente diz assim para os pais das crianças: olha, antes do teu filho desenvolver qualquer tipo de habilidade para praticar um esporte com eficiência, ele precisa formar um corpo. O que é formar um corpo? Eu tenho que desenvolver todas as competências físicas para que depois que ele dominar o corpo dele, controlar o corpo dele, ele pode fazer qualquer atividade esportiva que ele vai se dar bem, porque ele domina o corpo dele. Então, Jesus está trazendo, está buscando, está salvando para formar um corpo. E é interessante que esse corpo ele pode crescer infinitamente. Ele não tem limite para crescer. E o corpo ele precisa ter um funcionamento. Como que o corpo deve funcionar? Olha o que diz aqui, ó. Que de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Veja bem, quando eu machuquei aqui, imediatamente veio uma mensagem para o meu cérebro: algo está errado, porque está doendo. A dor é uma arma de defesa, sabia? Já viu aquelas pessoas que não sentem dor? Quem conhece alguém, já ouviu falar? Me ajuda, pessoal. O que acontece com essas pessoas? É terrível. Elas vivem arrebentadas. Corta a mão, não sente nada. Arranca a unha do dedão, não sente nada. Elas vivem cheias de feridas. Por quê? Ela não, essa arma que diz para ela: ó, tem perigo, está doendo, machucou, elas não têm. Então a dor, ela é um instrumento de defesa do corpo. É um instrumento de defesa. Então aqui diz assim, que quando um sofre, todos sofrem. Quando um está triste, todos ficam tristes. Quando um é honrado, todos se alegram. Às vezes isso é mais difícil, né? A gente vê o irmão prosperando, o irmão crescendo, o irmão decolando, né? E às vezes a gente diz: pá, mas e eu? Então nós somos membros uns dos outros. E como que acontece o desenvolvimento desse corpo? Como que esse corpo ele vai se tornando forte? Como ele vai se tornando firme? Eu vou contar para vocês uma experiência uma dinâmica que nós trabalhávamos com jovens, e nós montamos uma espécie de trilha. E nessa trilha havia, em determinados pontos, mensagens que deveriam ser encontradas, entendidas, respondidas, porque de acordo com a resposta, ia mandar eles para um lugar. E eles tinham o objetivo de atingir um circuito. Só que nesse grupo, eram de 5 a 6 jovens, e nesse grupo era como se fosse uma pequena congregação. E dentro desse grupo existia um líder, existia um cego,
existia um paralítico e existia uma criança. Então cada um tinha que encontrar o seu lugar. No princípio, vários queriam ser líderes. Então um foi para a liderança. Outro, a maior disputa era para quem ia ser aquele que não caminhava, porque ele tinha que ser carregado nas costas o tempo todo. Então, a corrida só não deixava o grandão ser aquele que ia ser carregado, né? Escolhia o menorzinho, mas todo mundo queria ser carregado. Outro cego, e a criança era um balão cheio d'água, que tinha que ser carregado, porque se ele estourasse, a criança morria. E eles começavam a caminhada, realizando a tarefa. Num determinado momento, na primeira dificuldade, às vezes o líder já vazava. Eu não fico mais, não dá certo, vai outro no meu lugar. Ou, naturalmente, surgia um outro líder e aquela pessoa entendia e ela ficava para trás. Mas o cego, ele tinha que ser conduzido. A pessoa que não andava tinha que ser carregada nas costas e a criança tinha que ser cuidada para não morrer. E nessa caminhada, daqui a pouco, o pessoal que carregava o outro cansava. Tinha que trocar. Passava para outro. E o cego, daqui a pouco o pessoal preocupado com o resultado, estava aqui com o cego, ó, puxando o cego. Ou esquecia o cego lá atrás, porque tinha que encontrar, atingir o objetivo. Mas o objetivo era que todos chegassem, todos cumprissem a sua missão. Todos chegassem, todos. Daqui a pouco vai pular uma cerca, lá, puf, estourava o balão, matava a criança. Sabe? A criança é a pessoa que chegou, entrou no corpo faz pouco tempo. A criança é aquele novo convertido. Aquela pessoa que está chegando na igreja, que encontrou Jesus e está na maior alegria, e ela precisa ser carregada. Ela precisa ser conduzida. Ela precisa ser ensinada. Porque senão, se a gente se envolver com todas as nossas atividades, com todos os nossos compromissos, ela vai morrer no caminho. Por isso que a gente pergunta, quem te convidou? Foi fulano. Fulano, você vai cuidar dessa criança que está chegando. Quem tem criança pequena em casa? Criança pequena em casa, o que é? Alegria. Criança pequena em casa é alegria. Então quando alguém chega na igreja, quando chega um novo convertido, é alegria. Nasceu mais um, entrou mais um no corpo. A igreja precisa se alegrar, se envolver e cuidar, porque na caminhada, essa criança não morra. Que ela seja conduzida com cuidado, com carinho, porque ela precisa. Pastor, mas é que de vez em quando a criança faz cacaca, né? Suja a fralda, né? Derruba a mamadeira, se lambuza, se baba, vira o prato. Tem que limpar, tem que ter paciência, troca a fralda. Caiu, andou, está andando, tropeçou, ralou o joelho, machucou. Tem que cuidar, tem que curar. Sabe, no meu trabalho acontece muito. Eu trabalho muito com criança pequenininha. Eu pego lá com 4, 5 anos e eles ficam comigo até a faculdade. Tem criança que faz 10 anos. Aí, de repente, eles saem ou vão para outro lugar e aí, estoura jogando muito, né? Aí o cara diz, não, fui eu que treinei. Olha aí, meu trabalho. Eu falei, pois é, né? Depois que a criança cresce, todo mundo quer ser o pai, né?
Depois que a criança cresce, todo mundo quer ser o pai, mas na hora de limpar a fralda, na hora de tirar o ranho, na hora de levantar de madrugada para dar mamadeira, olha, vou dizer para os homens, ó, não te faz aí que está dormindo e deixa a tua esposa toda vez cuidar da criança de madrugada, tá? Não aplica nela. Seja homem. Tu já deu mamar, agora a próxima é comigo. Não deve ser fome, porque tu acabou de dar mamadeira, agora não é fome, agora é comigo. Descansa aí. Tá, meus campeão? Então, quando desenvolveu, quando tá, uau, nossa, fui eu que preguei. Não, o que é o importante, amados? O importante é que a criança cresceu saudável, não importa quem deu mamadeira, não importa quem limpou, não importa quem falou, o que importa é que a criança desenvolveu. O que importa é que você cresceu na sua fé. Ah, foi o pastor A, pastor B, glória a Deus, ora por ele, mas o que importa? Não quem fez, mas o que aconteceu na vida da pessoa. Paulo disse, né? Uns semearam, outros regaram, mas quem deu o crescimento foi Deus. Quem te faz sobressair é Deus, diz a palavra. Então eles tinham que cuidar dessa criança. Daqui a pouco, quando terminava a missão, nós fazíamos uma reunião. E na reunião, cada um contava o seu testemunho. Como você se sentiu liderando esse pequeno grupo? Ah, muita responsabilidade. Eu senti que eu não estava pronto para liderar. Outro não. Foi benção, eu senti que eu estava no lugar certo. E aí perguntamos pro paralítico. Quando a gente lançou a ideia, você foi o primeiro a querer ser carregado. O que tu tem a dizer? Se eu pudesse voltar atrás, eu não ia querer ser carregado. Porque eu fui um peso para os meus irmãos o tempo inteiro. Eu não me aguentava mais ser um peso na vida deles. Eu não aguentava mais ver eles me carregando, fazendo tudo por mim, sofrendo. Daqui a pouco estavam discutindo já, porque não aguentavam mais e tinham que me carregar. Eu não quero mais ser carregado aqui para frente, eu quero andar com as minhas pernas. Sabe, amados, às vezes a gente quer, em vez de andar, de tomar iniciativa, de ser protagonista, a gente quer ser vítima. A gente quer que as pessoas façam tudo por nós. Eu ouvi um absurdo uma vez tão grande, de uma pessoa ligar para o pastor e dizer: pastor, o senhor podia orar para ver para que praia que eu vou nas minhas férias? Eu digo: mas liga para mim, querida. Olha, é o pastor pai de santo. Sabe, se Jesus nos inseriu no seu corpo, ele diz que não há distinção entre um membro e outro. E um membro que pode tocar todos os outros é a mão. Não tem lugar no meu corpo que a minha mão não alcance. Ela alcança todas. E a minha mão, ela serve para lavar meu rosto, para limpar meu nariz, para limpar minha orelha, para coçar meu pescoço, para massagear minhas costas, para tirar a frieira do pé, serve para tudo. Ela toca em todas as partes do meu corpo. Aí perguntamos para o cego, como foi ser conduzido, ser um cego e ser conduzido? Olha, teve momentos que me esqueceram. Teve momentos que me abandonaram. Teve momentos que me arrastaram. Sabe, quando Jesus curou um cego de nascença em Jerusalém, ele cura o cego e o cego vai. E aí todo mundo começa a indagar o cego: o que aconteceu, quem que te curou? Ah, eu não sei. Eu só sei que eu era cego, agora estou vendo.
Mas não é possível, tu não era cego. Não, eu era cego. Aí pergunta para os pais, era cego ou não era cego? Pergunta para ele, já tem idade para responder por si mesmo. Eu era cego. Não, mas tu não era cego, como é que tu está vendo? E aquele burburinho. Daqui a pouco Jesus encontra com ele no templo. Jesus encontra com ele no templo e olha para ele e diz assim: ó, não peques mais para que algo pior não te aconteça. E ele diz assim: mas quem é tu? Eu sou o que te curou. Sabe, muitas vezes as pessoas à nossa volta, elas estão aqui dentro, mas elas não têm a visão completa ainda de quem é Jesus. Aquele cego não sabia, ele sabia que ele tinha recebido um milagre, ele sabia que ele tinha sido curado, mas ele não sabia quem o tinha curado, ou seja, ele não tinha revelação, ele não conhecia o autor do milagre. Sabe, mas em muitos lugares as pessoas elas estão recebendo os milagres, mas elas não conhecem o autor do milagre. E nós temos pessoas à nossa volta que ainda os olhos não foram completamente abertos para o Evangelho. E elas precisam ser carregadas, elas precisam ser conduzidas, elas precisam ser ensinadas. Para que a gente não venha arrastando. Daqui a pouco a gente cansa, mas olha só, aquele cara só faz besteira. Mas querido, por que ele tropeçou ali? Porque ele é cego ainda. Aquela área da vida dele ainda não tem entendimento, ele não entendeu. Quando Jesus fez barro e curou um cego, mandou ele se lavar, ele falou assim: e aí, o que você está vendo? Eu vejo os homens como árvores. Aí Jesus foi, limpou de novo, e agora? Agora eu vejo os homens perfeitamente. É um estágio, é um processo. O meu irmão do meu lado está no processo, ele ainda está vendo árvores. Ele não está vendo com clareza. E o meu papel, como quem enxerga mais, é dizer: ei, pisa aqui, campeão. Vem para cá, campeão. Pisa aqui, ó, vem comigo. Olha aqui, ó, aqui tem perigo, aqui tá livre, aqui tá bom para andar. Vai. Esse é o papel do corpo. Cuidar do cego. E isso sempre vai existir no meio de nós. Porque cada dia está sendo acrescentado. Cada dia Deus está trazendo mais um que foi salvo, entrou no corpo, é a criança. Aí passou, criança cresceu um pouquinho, mas ainda não está enxergando com clareza. Precisa ser ensinada, precisa ser integrada, né? Nós temos aqui o Integra, agora domingo de manhã. Precisa ser integrada, precisa ser ensinada, ter fundamento bíblico para enxergar. Enxergar as doutrinas que vão ensinar e que vão manter os olhos. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os olhos e luz para o caminho. Ou seja, vai ter um caminho aberto à sua frente. Quanto mais nós conhecermos a palavra, maior será o farol que iluminará o nosso caminho. Se eu conheço 1 ou 2 versículos, eu vou ter, sabe aquela lanterninha com a pilhazinha palito, aquela, só um pontinho de luz, eu tenho que andar assim, ó. Mas se meu conhecimento da palavra é amplo, se eu leio, se eu estudo, é aquele CBE grandão assim, que eu posso sair correndo de noite, que eu não tropeço, porque é claro a minha frente, fica claro o meu caminho. Então, amados, o crescimento, o desenvolvimento do corpo, ele vai se dar quando nós... Veja, quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se regozijam. Ou seja, há um reflexo no corpo todo quando algo acontece com um membro. Se eu der um chute na pedra, vai doer muito. Todo o corpo se retorce, aí você vai lá, bota a mão no pé. Se geme. É ou não é?
O corpo todo se volta para lá. E nós precisamos disso no nosso meio. Eu vejo sempre todo mundo colocando no grupo de comunicação da igreja. Pessoal, ora pelo fulano está no hospital. Aí todo mundo orando. Glória a Deus, é isso. Um se importando com o outro, um buscando o outro, um ajudando o outro, carregando a criança, levando o cego, carregando o paralítico. Cada um leva um pouco, levai as cargas uns dos outros. Confessai os vossos pecados uns dos outros, para sejais curados. É um corpo sadio, um corpo vivo, um corpo que cresce. E esse é o objetivo final. O objetivo final é aquilo que a irmã orou aqui. A estatura do varão perfeito. A varonilidade de Cristo. Aqui, ó, Efésios 4, 15, 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O objetivo, o propósito do corpo, o propósito de Deus para nós é crescer na estatura de Cristo. Crescimento espiritual, a semelhança de Cristo. Transformação de vida, transformação de caráter, a semelhança de Cristo. Se nunca te disseram qual que é o propósito da sua vida, está escrito: crescer a estatura de Cristo, desenvolver o seu caráter, a semelhança de Cristo. Esse é o propósito final. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Jesus é o modelo, eu vou segui-lo para crescer e me assemelhar e me aproximar do seu caráter. Esse é o fundamento. O corpo precisa ser formado quando nós somos salvos, nós somos formando o corpo. Recebemos o perdão, recebemos a reconciliação, recebemos a salvação, o selo da promessa do Espírito Santo. Vamos caminhando, carregando as fardos uns dos outros, abrindo os nossos olhos, deixando de ser peso para ser quem carrega, crescendo. Para quê? Para que eu possa crescer em amor e ser transformado à semelhança de Cristo. Não há outro propósito. O meu crescimento espiritual, Deus busca me assemelhar com Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então, como que eu cresço naquele que é o cabeça? Todos os meus membros, eles estão ligados por inervações, por sistema nervoso central, que liga meu cérebro com a minha cabeça e comanda tudo. Tudo. Existem órgãos involuntários que funcionam sozinhos, mas outros são voluntários, movimentos voluntários. Eu mexo a mão se eu quiser, se eu não quiser eu não mexo. Eu ando se eu quiser, se eu não quiser eu não ando. Mas o meu fígado trabalha independente se eu quiser, fígado, trabalha. Ele funciona por si só. Mas ele funciona porque existe um comando. Em 2002 eu tive um problema de saúde, eu tive uma isquemia cerebral transitória. Eu perdi toda a parte do lado direito do meu corpo. Eu caí e a minha perna não existia, meu braço não existia, e eu fiquei ali, deitado aos pés da cama da minha esposa, amamentando a pequenininha. Ela falou: o que tu tem? Eu falei: estou morrendo em partes. No pleno vigor físico, trabalhando, era um cavalo, energia, puf.
Parou a perna, parou o braço. E agora? Sabe o que é a sensação de você perder um membro? Imagina Jesus pensando em perder um membro do seu corpo. Perder um de nós. Desviado, perdido por aí. Sabe, quando um membro não recebe inervação e não recebe sangue, ele seca. Se eu não me ligo a Cristo, se eu não estou ligado no cabeça, se eu não estou me alimentando dos pensamentos dele, se eu não estou recebendo a direção dele, se eu não estou debaixo da vontade dele, eu vou secando. Eu vou murchando, eu vou esfriando, porque eu não estou recebendo daquele que é o cabeça, eu não estou crescendo em tudo naquele que é o cabeça. Em João 15, Jesus fala que ele é uma videira e o pai é o agricultor. Veja bem, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Veja, um membro que está no corpo precisa responder ao cabeça. Se eu faço parte do corpo de Cristo, eu preciso responder, eu preciso dar uma resposta. Se eu sou um ramo que está ligado a uma árvore e eu não produzo frutos, para que eu sirvo? Eu só sugo energia, eu sugo alimento dos outros galhos que poderiam produzir um fruto melhor, mas eu estou aqui só me alimentando, só sugando, e os outros sofrendo para dar fruto, e eu só estou aqui, fazendo sombra. Aí ele diz, esse aqui o meu pai corta e faz lenha. Agora, o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Que tipo de membro, que estágio eu estou nesse desenvolvimento desse corpo? Eu sou uma criança que ainda depende de tudo? Eu sou alguém que ainda não enxergou tudo que tinha que ver? Eu sou alguém que estou sempre reclamando, sempre exigindo, sempre cobrando, me tornando um peso para quem está à minha volta? Ou sou um ramo frutífero que está se desenvolvendo? Sou um membro produtivo que entendeu o propósito e está buscando crescer, e está buscando se desenvolver, e está buscando ser alguém que frutifica. Sabe uma coisa interessante da árvore, pessoal? Esses dias eu ganhei uma caixa de laranja de umbigo, mas não pense nos laranjão. E aí tu vai lá, em volta do pé de laranja, tem muita laranja no chão caída. Mas ela amadureceu, ela ficou um tempo ali e caiu. E um dia a gente estava aqui, foi o irmão Sérgio, né, irmão? Brincando na saída ali, daí o irmão falou assim, não lembro direito a expressão, mas tipo assim, eu quero ser um crente maduro. Eu falei, show, só cuida que o próximo estágio, quando eu penso que eu estou maduro, o próximo estágio é cair e apodrecer no pé da árvore. Precisa conservar. Precisa conservar. E o interessante é que a laranja, ela cai e fica ali. E aí vem a outra, aí alguém colhe, mas a árvore não desfruta do fruto dela.
A árvore não desfruta do fruto dela, ela não se alimenta do fruto dela, ela produz alimento para você. Você vai lá, colhe aquela laranja bonita e você come. Colhe aquele caqui bonito e você come. O meu fruto não é para me alimentar, é para alimentar o meu irmão que está à minha volta. Quando eles aqui buscarem com zelo os melhores dons, e ele faz uma lista dos dons. A uso estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Aí ele diz: porventura todos têm todos os dons? Não. Por que eu não tenho todos os dons? Alguém me disse uma vez: irmão, desenvolvi os 9 dons. Eu falei: uau, que árvore produtiva. Quer dizer que tu não precisa de mais ninguém, né? Você é autossuficiente, você tem todos os dons. Você se cura, você profetiza para si mesmo, você faz milagre para ti mesmo, tudo em ti. Os meus dons são para abençoar e edificar os santos. Aquilo que eu recebi, o fruto que eu produzo é para abençoar, alimentar a sua vida que está à minha volta. Assim é o corpo se movimenta. Assim a igreja se alimenta. Aquele que profetiza, abençoa o que ouve. O que ora em línguas, o outro interpreta. O que tem o dom de cura, abençoa o doente. Não é assim? Então aquilo que Deus nos dá, aquilo que nós desenvolvemos no corpo, tem um fim coletivo. É para um fim coletivo. Não é para que eu tenha tudo em mim, não. Aquilo que me falta, o meu irmão tem. Aquilo que ele falta nele, o outro irmão tem. Aquilo que o pé não pode fazer, que é coçar embaixo da sola, o pé não, a não ser que não dá, né? Tem que ser com a mão. Às vezes dá aquela coceira lá no meio das costas, né? Ai, não tem que fazer, tu não alcança. Aí tu vai lá, né? Mas se alcançar, tu quer ajudar. Então quando a igreja entender isso, amados, quando nós compreendermos que nós fazemos parte de um corpo, membros do mesmo corpo, que temos um cabeça que é Cristo, e que nós estamos debaixo do seu controle, da sua influência, nós fazemos a sua vontade, o corpo é saudável e se move em harmonia. Se move em harmonia. Um corpo que flui, um corpo que desliza, um corpo que anda. Não vai uma perna para um lado, a cabeça para o outro. Membros do mesmo corpo. Eu acho que a gente tinha que olhar um pouquinho mais para o nosso corpo e pensar nessa relação. É um corpo espiritual. O alimento desse corpo é espiritual. Quando eu chegar em casa hoje, você vai chegar em casa, você vai jantar. Você vai alimentar teu corpo. Tem que dar nutrientes para ele. Mas o meu corpo espiritual está sendo alimentado aqui agora, com a palavra de Deus. A Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. O que vem da boca do Senhor é a sua palavra, que alimenta o meu espírito. E me faz entender que essa caminhada, ela tem um progresso, ela tem um processo, ela tem uma crescente, até que eu cresça em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?
mas seguindo a verdade em amor. Veja, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado. Veja, como é que um corpo é ajustado? Quando ele tem equilíbrio, quando as juntas e ligamentos são sólidas, consolidado pelo auxílio de toda a junta. Veja, segundo a justa cooperação de cada parte. Há uma cooperação de cada parte do corpo. Veja, quando ele diz ali, porque diz a mão, não sou o pé, porque diz o pé, não sou o ouvido, porque diz o ouvido, não sou o olho. O que é isso? É uma insatisfação com aquilo que eu sou. Deus me colocou num lugar e eu estou insatisfeito com aquele lugar e eu quero o lugar do outro. Eu estou dizendo, Deus me colocou por pé, mas eu queria ser mão. Ai, como eu queria ser mão. Eu sou mão, mas eu queria ser olho. Daqui a pouco é um corpo que é uma anomalia. Lembra do gigante que Davi enfrentou, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé? Já era uma anomalia, né? Um dedo a mais. Todo mundo queria ser dedo, né? Todo mundo queria ser pé. Vai ser o Lula molusco, né? Polvo. Que corpo que é esse? Eu vou ser feliz e vou estar ajustado quando eu estiver no lugar exatamente que Deus me colocou. Ah, mas eu queria tanto pregar. Pensa que eu queria pregar? Pensa que um dia eu pedi para ser pastor? Nunca. Nunca. Minha esposa aqui que é testemunha, nem ela queria. Não vai ser pastor. Nunca pedi. Nunca disse, Deus, eu quero ser um pastor, um pregador. Mas um dia alguém liberou uma palavra para mim e disse, Deus vai usar você na palavra e a tua esposa no louvor. Eu digo, ainda bem que não saiu no louvor, essa vai quebrar tudo. É Deus que coloca, mano. É Deus que põe. Então, cumpra com fidelidade aquilo que Deus te chamou para fazer, aonde Ele te colocou, porque ali você vai produzir a 100 por 1. Se você trocar de lugar, você vai produzir a 30. É a coisa mais linda quando você encontra o lugar no corpo que Deus te colocou. O lugar que Deus te colocou é a coisa mais linda, porque você vai funcionar, você vai fluir, você vai produzir para o reino. Eu queria que você fechasse os olhos. E você pensasse na sua vida. Em primeiro lugar, se você se sente realmente parte do corpo de Cristo. Se você não está enganado na tua condição espiritual. Se você não se sente talvez um osso seco, separado, sozinho, isolado. Se você ainda não faz parte, se você não foi inserido, recebido, enxertado no corpo de Cristo, se não recebeu esse batismo do corpo de Cristo, hoje à noite para você dizer, Senhor, eu quero fazer parte do teu corpo, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, eu quero entrar. Eu quero ser um membro real do teu corpo espiritual. Eu quero ser perdoado, lavado por esse sangue precioso. Eu quero que essa culpa, essa condenação, esse medo que eu tenho do Senhor, esse medo que eu tenho de morrer, eu tenho um terror à morte, eu tenho medo de morrer,
porque se eu morrer eu não sei qual é o meu destino. Eu quero, Senhor, ser perdoado, eu quero ser lavado pelo Teu sangue, eu quero ser inserido no Teu corpo, eu quero ser justificado, eu quero ser perdoado, eu me arrependo, me limpa, Senhor, me perdoa, Senhor, me recebe no Teu corpo. Talvez você está aqui e você tem sido pesado, cobrando, exigindo, querendo ser carregado, se sentindo muitas vezes vítima, com uma atitude de alguém que se sente inferior aos outros. Essa noite, para você mudar esse panorama e se tornar um protagonista da história, diz: Senhor, eu vou buscar a Ti, eu estou no corpo, eu quero olhar para o cabeça. Em vez de olhar para o cabeça, eu estou olhando para os membros, eu estou olhando para os outros membros, eu estou olhando para outra mão, para o outro pé, eu estou querendo ser o que o outro é. Não, eu não quero ser mais peso, eu não quero ser mais atrapalho, mas eu quero olhar para o cabeça, receber do cabeça, receber de Cristo a direção, receber a ordem cerebral, a ordem neural para mim me mover, a ordem para mim me movimentar na igreja, me movimentar nesse corpo e ser colocado no lugar que o Senhor destinou para mim. Talvez você está aqui, você já não é mais uma criança espiritual, mas talvez deu um stop no teu crescimento. É a noite para dizer: Senhor, hoje eu entendi que o propósito para a minha vida é crescer na verdade, em amor, em tudo, naquele que é cabeça, o cabeça, Cristo. Eu quero crescer na minha estatura espiritual, eu quero me aproximar do Senhor mais, eu quero que o Senhor imprima em mim as marcas do Teu caráter a cada dia. Eu entendi o funcionamento do corpo, que dentro do corpo eu vou ter dificuldades, dentro do corpo eu vou ter sofrimento, dentro do corpo eu vou ter desavenças, dentro do corpo eu vou ter ofensas, dentro do corpo eu vou ser machucado, mas isso vai me dar força, vai me fazer crescer, porque eu estou entendendo que tudo faz parte do meu desenvolvimento para um crescimento maior. Cresçamos em tudo, em toda a verdade e amor, naquele que é o cabeça, Cristo. Como um corpo bem ajustado, equilibrado, juntas e ligamentos fortes, buscando os dons, com zelo os melhores dons, porque os dons têm um objetivo, os dons têm um propósito. A edificação do corpo, a edificação dos santos. Aquilo que eu recebi é para abençoar o meu irmão. Se eu tenho o dom de pregar, eu prego para que o irmão seja edificado. Se eu tenho um dom para curar, eu curo para que ele seja livre do sofrimento. Se eu tenho um dom de prosperidade, tudo que eu coloco a mão prospera. Aquilo que Deus me deu é para mim suprir a necessidade daquele que não tem. E assim cada dom, assim cada talento tem um propósito: edificar o corpo. Como nós temos nos portado no corpo de Cristo, amados? Como nós temos olhado para os membros ao nosso lado? Nós temos torcido pela sua prosperidade, nós temos vibrado com as suas vitórias. Talvez a vitória não chegou para mim ainda, mas chegou para o irmão. Eu vou me alegrar com a vitória dele, porque quem fez foi meu Pai. Porque nós somos irmãos, membros do mesmo corpo,
E um corpo não pode um torcer contra o outro. Um pé não pode chutar o outro pé porque está com raiva, porque todo o corpo vai sentir. O calcanhar não pode pisar a unha do outro pé porque vai doer para todo mundo. A mão não vai enfiar o dedo no olho para ferir o olho, porque todo o corpo vai sofrer. Tudo que eu faço em direção ao meu irmão vai trazer ou bênção, ou vai trazer sofrimento, ou vai construir, ou vai destruir, ou vai ajudar a crescer, ou vai derrubar. Todos os meus movimentos, eles precisam ser entendidos que eu me movo em um corpo, e se uma perna não quer andar, a outra vai ter que puxar e vai ficar mais pesado. Se um olho se fechar, o outro vai ter que fazer mais esforço e vai andar mais devagar porque enxerga menos. Se um braço não quiser fazer força, o outro vai sobrecarregar, vai lesionar, vai machucar, porque vai ter que fazer sozinho. Eis-nos aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, orando por misericórdia do Senhor sobre nós, Pai. Deus, para que como corpo de Cristo, Senhor, ó Deus, nós possamos nos mover em comunhão. Não existe membro, Senhor, que possa viver isolado. Não há problema que possa impedir. Não existe uma mão sobrevivendo separada do braço. Não existe, Senhor, um pé separado da sua perna. Senhor, um galho não sobrevive se ele foi cortado, Senhor. Por si só ele não tem vida, porque a tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Senhor, nós entendemos, nós somos tu és o cabeça e nós somos os membros, e sem ti nada podemos fazer, Senhor. Não há nada no mundo espiritual que nós possamos fazer sem o Senhor. Haverá um milagre, aleluia, dentro de mim. Vem descendo o rio, esse rio pra me dar a gera vida no corpo, Senhor. Rio que emana, gera vida no corpo. Lá na cruz, um rio de sangue. Um rio de sangue foi vertido. Aquilo que parecia aleluia, impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Ele já mudou a tua sorte. Só um milagre. Ele te fez parte do seu corpo, membro do seu corpo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Faz um milagre dentro de cada um essa noite, Senhor. Esse rio que emana da cruz, ao lado de Jesus. Sangue de Jesus que fez membro do seu corpo, parecia te sustenta até hoje. Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, você é um milagre. Você está aqui, você é um milagre. Que parecia o maior milagre é a salvação. O maior milagre é ser inserido no corpo de Cristo. Aquilo que parecia não ter saída,
Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa, Senhor. Usa-me. Usa o teu corpo nessa terra. Sou o teu milagre. Usa parte do teu corpo que se reúne aqui. Usa com poder e autoridade, Senhor. Eu quero te servir. Enche, Espírito Santo. Derrama teus dons. Os dons para edificação do corpo, Senhor. Sou a tua imagem. Levanta pastores, mestres, evangelistas, profetas. Dons de cura, profecia. Oh, aqueles que operam milagres, levanta aqui, Senhor. Equipa a tua noiva. Equipa o teu corpo. Adestra o teu corpo, Senhor. Edifica, Jesus. Levanta aqui um corpo saudável, forte, Senhor. Aleluia. Impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Você não tinha saída. Você não tinha saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus Ele mudou a tua sorte. Te alegra. Aleluia. Aleluia. Oh, Ele mudou a tua sorte. Aquilo que parecia você ia pro inferno. Impossível. Você estava perdido. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa, Senhor. Diga pra Ele, me usa. Usa-me. Usa-me. Sou o teu milagre. Usa-me. Eu quero te servir. Usa-me. Sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Teus milagres, Senhor, derrama os teus milagres aquilo aqui. Que parecia papai, impossível. Dons de milagres, dons de milagres. Aquilo que parecia levanta o caído aqui, Senhor. Saída. Gera vida nos membros mortos. Aquilo gera vida nos membros mortos. Gera vida. Aleluia. Minha sorte. Dom de curar aqui essa noite, Senhor. Aqui. Libera cura nesse lugar. Libera cura. Aleluia. Adore, adore, Ele está nesse lugar. Ele está se movendo, adore ao Senhor. Você é um milagre. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você é um milagre. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Aquilo que parecia impossível. O que parece impossível pra ti? O que te parece impossível? Diz aí, o que te parece impossível agora? Ser minha morte, nem a tua morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Aquilo que parece impossível. Levanta, Senhor. Aquilo que parecia não papai. ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluia. Glória a Deus. Haverá impossível para um corpo que se move e cresce em tudo no que Ele quer o cabeça, Cristo? Haverá impossível? Se Ele é o cabeça e o corpo bem ajustado, com juntas e ligamentos, um edifício sólido, habitado pelo Espírito Santo, não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. Fecha os teus olhos e pensa no que te parece impossível. Pensa, o que te parece impossível agora, irmão? O que parece impossível para você? Agora olha para aquele que morreu e ressuscitou e vive eternamente. Talvez o que esteja nos causando a impossibilidade é a nossa falta de desejo de nos assemelharmos a Ele. É a nossa falta de desejo de crescer em tudo naquele que é o cabeça. Se desafia a crescer, se desafia a ser parecido com Ele.
se desafie a crer no impossível. Porque aquele que te fez, te formou, não conhece esse limite impossível. Ele não conhece esse limite. Não há limites. Não há limites. Ninguém pode limitar o Senhor a não ser a nossa fé. Senhor, que toda incredulidade da mente essa noite seja varrida, Senhor. Toda incredulidade, Senhor. E a fé, como o grão de mostarda, possa brotar na mente, no coração de cada um aqui, Senhor. E aquela montanha que parecia impossível será lançada ao mar, Senhor. Não deixa dúvida, Senhor. Não permita que a dúvida, Senhor, paire na nossa mente, Senhor. E que essa parte do corpo de Cristo, Senhor, entenda o processo. E cada um se perceba onde está nessa caminhada, Senhor. E olhe para aquele que é o cabeça. Se submeta ao cabeça. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Oramos que essa palavra, Senhor, ela, Senhor, seja ruminada pelo nosso espírito durante essa semana, Senhor. E nós possamos pensar, não mais como um membro, mas como um membro de um corpo. Membros uns dos outros. Pai, dá uma semana abençoada a cada um, Senhor. Que ao entrarmos nos nossos lares, possamos olhar para quem está à nossa volta. Se ainda não faz parte do teu corpo, Senhor, que nós sejamos a porta de entrada, a porta de acesso, a mão estendida para trazer de volta os que se afastou, se perdeu, que ainda não se encontrou. Nos abençoa, Pai. Guarda o lar de cada um, a ida de cada um até a sua casa. Em nome de Jesus.